Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Deixar o seu like, porque hoje a gente vai tratar de um assunto que o pessoal sempre tem dúvida, né? Dimensionamento de treliça. Então a gente vai trazer um dimensionamento de treliça, né? Mostrando para vocês o passo a passo do cálculo. Eu vou fazer isso de forma manual, né? Então eu vou mostrar todo um memorial de cálculo que eu também vou deixar disponível para vocês, né, com todas as fórmulas, todas as análises que eu fiz, né. Isso é um caso real, né, então eu tive que dimensionar essa treliça porque eu precisava colocar uma barra adicional porque eu tinha uma carga elevada, então eu fiz um modelo matemático e dimensionei essa treliça para o fabricante colocar uma barra adicional do que ele realmente me manda, né. Então isso é uma coisa que o engenheiro tem que fazer e tem que analisar. Então se você quer aprender também tudo sobre projeto estrutural, né, a gente tem no link da descrição a nossa master de projeto estrutural, que a gente pega do básico ao avançado, né? Então a gente dimensiona a fundação, dimensiona a laje, pilar, viga, faz um projeto executivo, então a gente dimensiona ele por completo para mandar para a obra, né? Então é da minha visão de escritório de projeto que a gente aí tem quase 500 mil de metros quadrados projetados em todo o país, né? E também da minha experiência de obra, né? O que funciona e o que não funciona. Então, às vezes você faz um projeto que às vezes ele não é fácil de executar ou nem execuível em obra. Então, você tem que prestar bem atenção quando você elabora o projeto. Prancha, ela vai aceitar tudo. Só que na obra, na hora de executar, aí fica mais difícil, aí às vezes tem que fazer alterações na obra ou ficar ligando para o projetista para ele fazer as modificações porque aquilo não dá para executar na obra, né? Então, quer aprender tudo? Vem para cá. Mas eu vou falar para vocês desse dimensionamento. Então, vocês vão aprender realmente a dimensionar tudo isso. Então, se liga aí que agora começa o nosso dimensionamento. Então, pessoal, esse é o nosso dimensionamento da nossa laje treliçada, né? Então, eu tive que fazer essa análise de cálculo, como a gente tinha falado, né? Porque eu quero ver quanto que é a armadura mínima, né, para essa minha treliça e se eu preciso colocar alguma armadura adicional, né? Então, o modelo matemático de uma treliça, ela se comporta dessa forma, né? Então, eu tenho as lajotas cerâmicas ou EPS, aqui está a treliça e eu faço a concretagem dela e ela fica dessa forma. Então, eu vou ter a capa de concreto que a gente chama de HF, eu tenho a altura da treliça que a gente chama de TR, né, a altura da treliça, e a altura total, que é a laje já com a capa de concreto e ela para finalizar, né? Então essa é a análise que a gente faz do dimensionamento, né? Aqui a gente tem o que? As placas, né, ou EPS ou a parte de lajota cerâmica, que é o nosso caso aqui. Então a gente está fazendo essa análise. Eu peguei essas configurações aqui. Então eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Cada fabricante tem a sua, né? Então você tem que pegar todas essas informações direto com o fabricante. Aqui eu escolhi um fabricante e peguei as dimensões dela. As dimensões são sempre com essas características aqui, mas elas variam conforme o fabricante. Então você tem que pesquisar. Esse é um caso real, por isso que eu estou dimensionando dessa forma, para vocês entenderem, né? Então eu quero chegar se a armadura que tem na treliça que vem do fabricante é suficiente para o projeto que eu estou desenvolvendo, né? Então eu tive que analisar dessa forma, né? Construir esse modelo matemático para validar realmente se vai atender ou não aos esforços que eu tenho, né? Então como que eu chego no modelo matemático, né? Então basicamente eu estou fazendo o quê? Uma viga T, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês e aqui, né? Então assim, o modelo matemático de uma viga T, como que ela se comporta, né? Por que a treliça é uma viga T? Eu deixei aqui o tracejado para vocês verem, né, como realmente ele funciona. Esse memorial de cálculo aqui, eu vou deixar no link da descrição para vocês, tá bem? Então assim, ó, esse modelo matemático, a viga T, ela tá aqui dentro, né? Então tem esse ponto tracejado, é assim que ela vai se comportar, né? E a viga T, ela vem até essa região, né? Então eu tenho que definir qual que é o meu tamanho do meu BF aqui, né, que a gente está falando, né? Então, você tem o BF, então aí o que acontece? Eu tenho minha viga T nesse formato aqui e aqui está a armadura de aço que eu estou utilizando. Essa aqui eu não considero, né? Eu considero só essas duas de baixo, né? Então, eu tenho a minha área de aço que eu quero definir. E eu estou atrás do que? Do meu AS. Mas para chegar na minha área de aço, eu preciso entender como que é o comportamento. Então, para uma viga T sem armadura de compressão, que é a armadura em cima, né? Então, a minha treliça está trabalhando apenas na tração, né? Então, eu estou dimensionando a armadura na face inferior dessa minha viga T. Eu tenho uma linha neutra, né? Então, para essa viga treliçada ser dimensionada dessa forma, nessa nervura, eu tenho que ter a altura da minha linha neutra, ela
estando dentro dessa minha capa de concreto que está trabalhando a compressão, né? Então a gente vai analisar esses pontos. Então eu vou ter esse formato que eu vou chegar no meu BW, né, que eu vou achar o meu BW, que ele vem dessa treliça aqui, né, então eu não vou considerar esse espaço todo aqui, eu já vou explicar para vocês como que é o meu modelo de cálculo, né, então eu vou considerar algumas informações. O que que tem na minha treliça, né? A minha treliça, ela vem assim de fábrica, né, então ela tem uma base de 13 centímetros, né, tem uma altura de sapata, né, de 3 centímetros, e a altura total dessa minha treliça, ela tem 12, né, por isso que eu vou escolher a TR 12.645. Essas as dimensões que eu escolhi para fazer esse dimensionamento, que é um caso real, né? Não é um exercício, é um caso real, é um case que eu utilizei de um projeto que eu estava fazendo, que eu precisava analisar os pontos, né? Então, como que funciona? Eu vou definir meu BW. Meu BW, na verdade, eu vou desconsiderar o quê? Você vê que tem o AH aqui, ele tem um e-mail. É um e-mail de um lado e um e-mail de outro, né? Então, ele vai estar apoiado aqui em cima, né? Então, eu vou desconsiderar esses apoios, né? Então, eu vou desconsiderar essa região e essa região aqui. Então, eu só estou considerando o quê? Esse espaço e esse aqui, para chegar nessa minha viga T aqui, chegar no meu BW, né? Então a gente já vai ver como que vai dar essa continha. Então você já pode ver que vai dar 10 centímetros no meu BW, né? Porque eu vou descontar um e-mail de cá, dá 3 centímetros, então vai me sobrar 10. Mas como que é o comportamento da minha peça, né? Então aqui eu tenho o meu BW, né? E eu tenho uma região, que é o meu BF, que eu tenho que calcular, que é a área de influência realmente onde está atuando na minha treliça, né? Eu tenho a treliça desse lado, e assim sucessivamente. Então eu tenho que achar essa área de influência. E quanto que é esse meu BW, né? Então aqui eu tenho um método de cálculo de BW que é de concreto armado. Então o cálculo do meu BF vai ser dessa forma, né? Então eu tenho BF que é igual ao quê? O BW mais 2 vezes B1. Quem que é o meu B1? Na regra de concreto armado, o B1 eu tenho que analisar os pontos, né? Então 0,10 de A. A é quem? É o meu comprimento, os apoios onde essa treliça está apoiada, né? Então, eu tenho 0,10 de A, que é igual a L, né? Ou 0,5 vezes B2. E quem que é B2? É essa distância entre as faces já dessa treliça que eu vou utilizar, já desconsiderando aquele 1,5 de cada lado que a gente tinha falado, que era dessa informação aqui. Aí eu vou fazer minha continha, né? Então eu vou saber que ele vai ter 30 centímetros, porque eu já escolhi junto ao fabricante, né? Então eu sei que essa dimensão embaixo tem 27, mais 1,5 de um lado, mais 1,5 de outro, ela vai dar 30 centímetros. Então é a distância realmente que está entre as faces que eu estou adotando da minha treliça, né? Porque ela está apoiada bem aqui, né? Então a face dela vem aqui e vem aqui entre as minhas nervuras, né? E isso dá 30 centímetros. Desses 30 centímetros, então eu faço a minha conta entre o vão, né, dá 39, e 0,5 vezes os 30 centímetros, que é o meu B2, né? E eu vou chegar nos 15 centímetros, né? Então, aí fica realmente correto e eu acho o meu B1. E o B1 vai ser a menor entre as duas, né? Então, a menor é 15. Então, eu vou chegar aqui na minha continha do BF e vou fazer BW, que é 10, que eu já conversei, né? Já mostrei para vocês, que é os 13 centímetros menos 1,5 de um lado e 1,5 de outro, que é dessa suporte do bloco de cerâmico ou de EPS que vai ter aqui, né? Então eu vou ter 10 centímetros mais 2 vezes B1, porque ele vai ser de um lado e de outro, né? Então aí ele vai dar 40 centímetros, né? Então aí eu cheguei no cálculo do meu BF, né? Então você pode até pegar também, tem alguns fabricantes que já traz o cálculo do BF, você pode utilizar, né? Mas aqui eu calculei para mostrar para vocês como que chega nessa função. Então, basicamente, o que eu estou tentando encontrar? As informações. O BF eu já tenho, o BW eu já tenho, a minha altura HF, né, é a altura o quê? É a capa de concreto que eu estou utilizando, né? Então, eu vou usar 5 centímetros de capa de concreto. Então, eu já tenho o BW, o HF e o meu BF. O X, ele vai ter que ser em quê? Em função de uma outras regrinhas que eu vou explicar para vocês como que calcula isso, para saber se está no domínio 1, 2, 3, 4, né? Então, geralmente a gente dimensiona essas vigas T treliça em domínio 2, e a gente vai mostrar e provar por que é domínio 2. E a distância D, né, que é da face superior dessa minha viga T até o centro, né, de gravidade
da minha área de aço, né? Então a gente vai chegar nessa continha aqui nos próximos passos. Então, a ideia de análise matemática que o engenheiro tem que ter é essa. Você tem que entender, né, construir esse modelo matemático para você desenvolver realmente todos a sua base de cálculo e de análise, para daí você começar a fazer as contas. Então, isso aqui é um engenheiro pensando, né? O engenheiro tem que pensar nessas situações e ver realmente se o que está sendo fornecido vai atender às cargas. Agora a gente vai pro dimensionamento propriamente dito e entender as cargas. Então esse é o meu modelo matemático aqui, né? Então o que eu estava calculando. Então eu vou chegar na minha viga T e vou dimensionar esses dados. Aqueles dados que a gente falou, HT, né? Que é essa altura aqui, é a altura total da minha laje que vai ficar acabada, né? O meu HF, né? O meu HF, ele é o quê? É a capa de concreto que eu estou utilizando. O BW é aquilo que a gente conversou, né? Que eu estou descontando, né? Aqueles 1,5 de cada lado que tem aqui, dá 3 centímetros, então ele vai chegar em 3. O meu BF, né, que é 40, que a gente calculou naquela outra análise de dados, né, que vai em função do B1 e do B2, né. O D, como que é a altura D? Então vai ser a altura da treliça, a altura total que eu tenho, né, sobre a altura da sapata, né, que é essa alturinha aqui. Quanto que vem? Que vem de fabricante divididos por 2, porque eu vou pegar bem no centro, onde tem a minha área de aço que eu vou colocar. E eu desconto 0,5 centímetros, porque eu posso considerar uma área, um centro de gravidade, um pouquinho acima, em função dos métodos de memorial de cálculo, que é de concreto armado, né? Então, por isso que definimos essa fórmula aqui. Então, são 17 por 3 centímetros, que é a altura da minha sapata, sobre 2, né? Menos, né, 0,5, que dá os 15 centímetros. Então, minha altura D, da face superior da viga, até o eixo aqui, né, o centro da minha barra que eu vou utilizar, eu estou utilizando aqui 15 centímetros, né? E daí a gente vai para os cálculos. A parte desse modelo aqui de cálculo, ele vai fazer o quê? É uma viga biapoiada, né? Como a gente viu naquele modelo. Então, basicamente, ele está apoiado em uma extremidade até a outra extremidade, né? Então, esse vão que a gente utilizou, ele tem lá os 3,90, né? Então, é uma viga simplesmente biapoiada e a gente usa aquele famoso método de cálculo, né? Que é o QL ao quadrado sobre 8, né? Então a gente vai analisar aqui e mostrar como ficou esses diagramas. Então, o modelo de cálculo nosso com o nosso diagrama é o quê? Então eu vou chegar no nosso modelo matemático, que é a viga biapoiada, que tem uma carga, né? Então, como que a gente chegou nesses momentos fletores e força cortante aqui? Então, a carga basicamente é o quê? O peso próprio, né, que eu tenho da minha treliça, né, mais o bloco cerâmico, né, cargas acidentais, cargas permanentes, cargas extras, né, tudo isso vezes 1,4, que é o coeficiente de majoração do concreto armado. Então, você faz todas essas análises aqui, chega nas suas cargas e define esses parâmetros. Então, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a minha carga de projeto já de cálculo, né, que eu estou dimensionando, quando eu dimensiono eu uso a carga de cálculo, então eu tenho 8,70 kN por metro quadrado. Isso aqui é um caso real, e eu estava dimensionando e cheguei nessas cargas, nessa laje, por isso que eu estou fazendo essa verificação, né? Então, você tem que sempre verificar a carga realmente que está atuando na tua laje, né? Então, eu usei isso daqui porque é o que realmente está no meu projeto. E isso daqui, ele está fazendo o quê? Ele está distribuído naquela área de influência que a gente comentou, né? Então, eu faço essa carga vezes o 0,40, que é dentro daquela área de influência que a gente tinha comentado, né? Então, eu tenho a minha treliça nessa região aqui, né? Eu vou ter essa região aqui, mais a outra treliça aqui do lado, né? E eu vou ter o quê? A carga que vai estar distribuída nessa região aqui, né? Que é aquele meu BW, né? É o meu BF que eu estava falando, né? Então, é dentro desse meu BF, que é a área de influência que tem aqui. Essa região aqui eu defini como 0,40 metros, né? 40 centímetros, né? Que é essa região aqui. Então, eu faço a minha carga que está distribuída por área, né? Nessa região eu chego em 3,48 kN por metro. Aí, eu uso, né, essa carga já distribuída nessa região aqui de área de influência com aquele método de cálculo do QL ao quadrado sobre 8, né? Então, eu já estou com a minha região distribuída com esse vão de 390 centímetros, né? 3,9 metros. Faço a minha conta e eu chego que eu tenho 660
6,2 kN por centímetros, né? E uma força cortante de 6,79 kN, né? Então, é essa análise que eu tenho, mas o que me interessa é o momento fletor, porque essa viga biapoiada, ela tem só momento fletor positivo, não tem momento fletor negativo, ela é biapoiada, né? Então, os esforços, eles param nos apoios, né? Então, é isso aqui que me interessa, né? É esse ponto aqui que eu tenho que analisar no meu projeto, né? Então, eu vou fazer essa análise aqui. Então, para chegar nesses modelos, como a gente viu que eu vou trabalhar com uma seção T e vou fazer os dimensionamentos, o concreto armado ele me traz algumas fórmulas, né? Então, eu acho o meu momento de cálculo mínimo, né, que vai estar atuando aqui, então eu vou fazer essas verificações. Então, eu tenho essa fórmula aqui, eu aplico. De diferente aqui que apareceu, só é o FCD. então, a minha resistência característica do concreto de cálculo que eu estou utilizando. Aqui estou utilizando já em centímetros, né, para chegar já ao valor final, né? Então, eu já fiz a transformação aqui, coloquei na fórmula, né? Então, o D eu já tinha calculado com vocês, né? Todos os pontos aqui de D, né? A altura do meu D, o meu BF, meu HF, o HF sobre 2, né, que entra aqui na fórmula, e eu chego nas verificações. Então, chegando aqui, eu vejo que eu tenho um momento de cálculo, né, que eu posso chegar ali da minha treliça, ele vai chegar o quê? De 6.375 kN por centímetro. Ele é muito maior do que o meu momento de cálculo, que é o solicitante, né, no caso, que vai estar solicitando na minha treliça dentro das cargas que eu tenho no meu projeto, né? Então, eu faço essa análise, aí a norma, o método de cálculo de concreto armado, ele me traz alguns condicionantes. Então, ele me fala realmente que se eu tiver um meu MD menor que o meu MDM, né, eu vou fazer o quê? Essa região que a gente estava falando lá do concreto armado, ela vai estar trabalhando o quê? Eu vou ter uma região, né, do concreto que vai estar a compressão, e a minha altura de linha neutra, ela realmente está dentro, né, da minha região de concreto que vai estar sendo comprimida, dentro da minha capa de concreto. Essa linha neutra, ela não avança a alma da viga, né? Então, eu vou fazer o quê? Dimensionar como uma seção retangular equivalente, né? Então, porque essa linha neutra, ela já vai me dizer que se esse meu X, né, se o meu MD for menor que o meu MDM, eu sei que a minha linha neutra, ela vai estar dentro do meu HF, que é a minha capa de concreto. Então, eu posso usar esse método de cálculo, né? Porque a minha linha neutra, né, o meu X, né, no caso, ele vai estar ainda dentro dessa região de compressão, não avançando a minha alma da minha viga. Aí eu entro no método de cálculo. Eu calculo o meu KC, né, que é fórmula de concreto armado. Vou chegar nesses valores aqui. Basicamente entra o meu momento de cálculo que eu estou utilizando. Aí as conversões, se você está usando quilonewton, quilograma força, ou a unidade de medida que você mais se familiariza, eu uso aqui tudo já em função de centímetros para facilitar a minha base de dados de entrada. Achei meu KC e eu vejo o que? A norma também me traz o que? Se eu tenho um KC, né, que ele é menor que 0,251, eu não preciso de armadura de compressão. Então, eu não preciso de armadura aqui na face superior, né? Por isso que essas treliças não têm armadura na face superior. A gente não coloca armadura para cá para resistir esses esforços que vai ter de compressão, porque o concreto vai resistir a esses esforços e eu só vou precisar de área de aço aqui embaixo, né? Então, a norma me traz isso. Já é um outro dado importante. Calculo o meu KX. Com o meu KX, eu consigo ver qual que é o domínio da minha viga, né? Dentro do concreto armado, você já sabe que realmente tem isso. No nosso curso, a Master de Projeto Estrutural, a gente traz tudo isso explicando um resumão de concreto armado para vocês. Então, se você tiver interesse ou tem alguma dúvida nessa região aqui, entra na nossa Master, vai ter o link na descrição que você pode participar e saber dimensionar não só isso, mas tudo de um projeto estrutural, fazendo todas as análises, né? Tem todas as informações. Então, entra na nossa página, tem todas as informações do que você vai aprender, como você vai analisar e o que você vai analisar. Dimensiona um projeto de fundação
até a estrutura completa, né, superestrutura e projeto executivo. Mas então, aqui a gente sabe que com o nosso KC ficou menor que 0,259, a gente está no domínio 2, né? Então, é assim que dimensiona esse tipo de treliça. Para a gente isso é muito legal e muito favorável ele estar nesse domínio 2, porque a gente sabe que tá a região de concreto e de aço está sendo favorável entre domínio 2 e domínio 3. Então, o domínio 2 é um domínio interessante a gente mencionar dessa forma. Então, nossos cálculos estão indo bem e está dentro do que a gente estava pensando. Aí a gente vai calcular o que? A altura da nossa linha neutra. Qual que é a altura da linha neutra, né? Então, ela vai ser o quê? Em função que é o x que a gente estava falando. Aquele x lá, né, que a gente estava falando, que é a linha neutra que está dentro da região comprimida de concreto. Então, o nosso x é o quê? É o kx que a gente encontrou, vezes d, né? Então, a gente faz a continha e chega em 0,8. Então, ele está em 0,8, a gente tem 5, está praticamente quase em 1 centímetro a região da nossa linha neutra, onde está tendo a compressão. Qual que era o limite que a gente podia chegar? Pela norma no domínio 2, se a gente tivesse um x até 3,9, a gente ainda estava dentro do domínio 2 e ainda assim a favor da segurança desse dimensionamento aqui. A gente calcula o KZ, fórmulas também de concreto armado. Aqui só você tem que se atentar que o nosso FYD é do aço, né? E a gente está usando um aço CA60, né? Não CA50, porque a gente está usando aquela barra de 5 milímetros que vem na treliça, conforme o fabricante que você viu. Aí ele é dividido pelo coeficiente de minoração, né? De 1,15, né? Aí a gente chega em 1,52. Agora a gente vai fazer o quê? 51, aí a gente chega em 51,09. Agora a gente vai dimensionar o nosso aço. Agora a gente já calculou tudo, a gente chega no nosso AS, que era o que a gente queria lá no início. Então, quando você analisa o AS, ele vai em função do que? O momento, a distância, né, que está essa barra, né, em relação àquele dos esforços dos binários de concreto armado, e o KZ. A gente chegou que a gente precisa de uma área de aço de 0,87 centímetros quadrados. Só que se você ver, a gente tem duas barras de 5 milímetros. Isso dá 0,40, né, os somatórios disso. Então, é menor do que o que a gente realmente precisa, né, e ainda é menor do que o mínimo, né, que é o quê? 0,15 sobre 100 vezes a área de concreto que eu tenho nessa minha viga T, né? Então é menor até que o mínimo. Então o que eu fiz? Eu adicionei uma barra de 8 milímetros que vai me dar uma área de aço de 0,5. Eu somando 0,5 com 0,4 centímetros quadrados, vou ter 0,9 centímetros quadrados e tá ok. Tô dentro da segurança, tô dentro do que realmente meu dimensionamento tá falando que eu preciso de área de aço, né? É maior que 0,87? Então tá tranquilo. Então eu tenho duas opções. Ou eu dimensiono, né, ela já no concreto, passo pro fabricante, antes de vocês me mandarem as treliças, vai ter que colocar uma barra adicional, né, de 8 milímetros aqui no meio. Ou eu levo e coloco isso em obra, né? Coloco a barra em cima aqui em obra, numa segunda camada de reforço, né? Então eu tenho essas duas opções. Então esse é o método de cálculo que o engenheiro deve fazer. Então, pessoal, de toda essa análise que a gente fez aqui, o objetivo era fazer o quê? Era chegar na conclusão que a nossa treliça que vem de fábrica, conforme os fabricantes, ela não resiste ao esforço que eu queria. Então você tem que sempre olhar o que o fabricante vai te mandar para você saber realmente se vai atender ou não. Então o dimensionamento que eles fazem em obra, né, na fábrica lá, é dessa forma aqui. Como que você faz no escritório e na obra, se precisar realmente colocar uma sobrecarga adicional, ou se você quer analisar se o que eles estão te fornecendo realmente atende o que você tem de carga, né, na tua laje, então é dessa forma. Às vezes o pessoal fala, mas essa laje atende tantos quilos por metro linear ou coisa do gênero. Mas você tem que dimensionar, porque você é o projetista, você sabe qual que é a carga que está chegando na área de influência dessa sua treliça, né? Então você tem que dimensionar isso para atender realmente a segurança do teu empreendimento. Então, o engenheiro ele é responsável pela treliça do fabricante? É responsável, porque você tem que passar essa carga para eles, né?
tem que sempre pedir uma RT dessas lajes para falar que está atendendo, né? Mas ele pode te mandar uma treliça que não atende as suas cargas, então você sempre tem que verificar. Eu sempre mando no dimensionamento do meu projeto, né? Então o meu projeto já vai com essas treliças todas dimensionadas, e se tiver uma barra adicional para colocar, eu coloco e represento no meu projeto e falo, ó, coloca uma barra adicional, né? Então vai ter lá a treliça que você vai ter que fabricar, né? E dentro dessa minha treliça eu coloco a barra adicional que eu quero. Aqui no caso eu coloquei um fio de 8 milímetros, então é um fio de 8 milímetros. Aí ele vai me entregar a estrutura dele, né, a treliça dele, né? Então ele vai me entregar lá os 2 fios de 5 milímetros, mais essa barra adicional aqui. Então eu tenho que informar, eu tenho que explicar toda essa análise de cálculo aqui para ele, e ele conseguir entregar tudo a favor da segurança para a gente na obra, né? Então é assim que é o dimensionamento. Esse é o modelo matemático que a gente usa para dimensionar conforme a norma e conforme o concreto armado trabalha. Então é assim que você tem que dimensionar. Então, pessoal, viu como é legal e fácil fazer esse dimensionamento? A gente usou essa laje treliçada em formato de seção T, né, porque a gente precisava realmente dimensionar para adicionar essa barra de 8 milímetros para o fabricante colocar lá. Então, para isso, eu tive que fazer todo esse dimensionamento conforme vocês viram, né? Então, fiz um modelo matemático, achei o meu BF, achei o meu BW, achei a altura da face superior da viga até o centro de gravidade, ali onde vai estar apoiada as minhas barras, né? Então, eu tive que chegar nesse dimensionamento, eu tive que fazer todas essas análises para realmente chegar nessa barra de 8 milímetros, né? Então, assim, não é nada complexo, mas é um conhecimento que vem do concreto armado puro, né? Então, assim, tudo que a gente usou ali foi concreto armado, nada além de concreto armado, né? Então, as formas de dimensionamento de concreto armado, tudo isso. Ah, você tem que fazer sempre esses cálculos na mão? Não. Por isso que eu vou deixar disponível também uma planilha já em Excel para vocês, para facilitar. O memorial de cálculo vai junto, né? Então, você pode entrar nesse link que está na descrição e pegar todo esse material. O nosso projeto estrutural em BIM, ele é para isso, né? Então a gente não faz esses dimensionamentos manuais, mas quando é necessário a gente tem que fazer isso, preencher uma planilha, fazer uma análise e um modelo diferente, né? O engenheiro, ele é responsável por isso e ele tem que tratar tudo dessa forma. Então você, engenheiro, tem que pensar dessa forma, tem que usar todos os métodos e ferramentas ao seu favor. Tem uma dúvida? Pega, faz na mão, faz o modelo matemático igual a gente fez e usa a norma de concreto armado e todas as referências de concreto armado para chegar no teu modelo matemático e fazer análise. É assim que faz o dimensionamento e tudo isso vai estar disponível para você. Se você quer ser um profissional de destaque no mercado, né, aquele profissional que tem um algo a mais, que entrega o diferencial, igual esse memorial de cálculo, às vezes o memorial de cálculo assim feito à mão, você pode fazer na obra lá e mostrar e comprovar por A mais B que realmente tem que colocar essa barra adicional. Às vezes o fabricante fala assim, não precisamos colocar porque a nossa treliça resiste a tantos quilogramas força por metro quadrado. Aí você pode provar, ó, fiz o dimensionamento aqui e realmente tem que colocar porque a carga que eu preciso é assim. Então, se você quer ser um profissional diferencial no mercado, ter um linguajar diferente e dimensionar de forma correta, do zero executivo, fundação, pilares, blocos de divisa, viga, alavanca, tem um link na descrição que você pode participar da nossa Master de Projeto, né? Algumas vagas são limitadas, né? Então, se você quer participar, né, corra lá, faz sua inscrição, né, para você entrar nessa Master de Projeto Estrutural e a gente se encontra lá. Então, se ficou alguma dúvida, deixa os comentários na descrição. Também entre nas nossas redes sociais, né? Nosso Instagram, nosso Facebook, no nosso Instagram, @souisomentoria. Lá você pode mandar um direct que diretamente eu estou respondendo essas perguntas, essas dúvidas, né? E também você pode entrar num grupo VIP, que a gente sempre está trocando ideia e passando as informações e tendo um network ali, né? Então, todas essas informações estão na nossa descrição, nossas redes sociais, a Master de Projeto, o link para fazer o download dessa planilha, né, desse memorial de cálculo que você acabou de ver. Então, se tiver alguma dúvida, deixa nos seus comentários aqui. Não esquece de dar um like, se inscrever nesse canal e ativar as notificações para que todas as novidades você receba de primeira mão conteúdos como esse, dimensionamentos, análises e modelos, né, trazendo aqui no YouTube de forma gratuita para vocês. Então, seu like é importante para a gente. Até a próxima, engenheiro!